Bom, meus amigos, então vamos aqui a mais um bate-papo e hoje eu vou trazer uma referência definitiva a respeito de focalização e desfoque utilizando a tua Canon da linha EOS, a do sensor cropado. O que está acontecendo aqui? Eu estou utilizando, você está vendo aí, eu estou utilizando a lente 18 e aqui eu aproximando a 55. 18-55 é a lente do kit, né? Que você tem provavelmente aí na tua, com a tua máquina. Então em 18mm o que acontece? Você tem muito pouco desfoque. Você está vendo lá que está mais ou menos focado e tudo, mas você tem pouco desfoque. Por que acontece um pouco desfoque com a 18mm? E não só com a 18mm. Se você utilizar a 10mm, ou a 8mm, a 10mm, quanto maior a grande angular, menos desfoque, mais limpo a imagem. Justamente a imagem é feita, as grandes angulares, elas servem para ampliar o campo de visão da máquina, e elas, pela característica da lente, pela construção ótica da lente, elas dão muito pouco desfoque. Não é que elas não dão desfoque, elas dão pouco desfoque. Então as grandes angulares, você já viu aí, elas são indicadas para você fazer fotografias e vídeos de paisagens, de grupos de pessoas, justamente por ela dar uma qualidade dessa aí que você está vendo e com pouco desfoque. Mas Edino, eu quero ver o desfoque. Como é que você faz o desfoque na 18-55mm? O que eu faço? Eu vou aproximar o zoom e vou sempre fotografar em 55mm. Isso aqui é o outro macete. O que você vai fazer? Você vai posicionar a tua lente em 55mm, deixa ela fixa ali, não mexe mais nela e vai fazendo os enquadramentos para ter o desfoque. Você já percebeu aqui, ó, que ela tem um desfoque interessante. Ó, desfocou um pouquinho lá no fundo e tal. É o desfoque proporcionado aí pelas 55mm do teu kit. Por que ela não desfoca mais, Dino? Simplesmente porque eu estou usando aqui um f5.6. Então a maior abertura da lente do kit na posição 55mm é 5.6. Aqui no caso também explicando para você, eu estou utilizando o ISO 100. ISO 100 é adequado para fora de luz do dia, né? Ela dá um recorte bem bacana na tua fotografia, nos teus vídeos, então sempre recomendo você utilizar a ISO 100. E logicamente o que vai variar aqui para você conseguir mais desfoque é a abertura. Como é que eu consigo um desfoque um pouquinho mais crítico em função das lentes disponíveis e baratas que existe aí no mercado? Deixa eu parar aqui o vídeo, vou trocar essa lente e vou colocar uma 50mm. A primeira coisa que você vai fazer quando você coloca a tua 50mm 1.8 na tua Canon, ela já faz isso, olha. Aqui eu estou utilizando a abertura 1.8, meu amigo, e olha aí o desfoque que a 50mm consegue. Então deixa eu dar uma corrigida aqui, vamos ver se está ok, ó. Sempre focalizando nos olhos. Então aí é o que eu tenho. O que eu consigo fazer com a 50mm f1.8? Primeiro, a abertura dela é clara e ela daí realmente ela proporciona aí o famoso desfoque de fundo. Aqui no caso eu estou a 1,5 m, 2 metros do bonecão. Aquela paisagem lá no fundo lá está cerca de 40, 50 metros, então aquilo que eu já tentei explicar em várias vezes no estúdio, quando você está fazendo fotografias com um primeiro plano enquadrado, bem acertado aqui, fotometrado, se você tiver uma distância maior do fundo lá, você consegue muitas boas situações de desfoque. E aqui, logicamente, aqui o desfoque que eu estou utilizando aqui é referência à figura humana. E esse enquadramento, se você alterar, puxar, fechar mais o quadro aqui, logicamente vai dar outros tipos de desfoque. Se eu fizer o seguinte, ó, eu vou fechar aqui a objetiva, ela, claro, escureceu aqui, eu vou corrigir a velocidade. Vou baixar a velocidade um pouco aqui, até acertar meu fotômetro. Deixa eu ver o fotômetro aqui, tá? Aqui eu estou com o fotômetro certo,
Se eu colocar aqui no mesmo, as mesmas 50 milímetros que você viu que deu o desfoque ali, se eu colocar ela em f22, você está vendo aí que ela não tem desfoque. Se você tem f8, f11, f16, f22 ou até 32, você tem aberturas mais fechadas. E quanto mais fechada a tua abertura, mais profundidade de campo e, logicamente, né, meu amigo, você está percebendo aí, menos desfoque. Então, logicamente, é um recurso que você também tem e deve conhecer do seu equipamento. Ou seja, você vai trabalhar com aberturas claras. Você tem que trabalhar com aberturas claras, f2, f2.8 até f4, para você conseguir o famoso desfoque de fundo, aí utilizando a 50 mm f1.8. Ficou bem claro? Ficou bem interessante? Deixa eu te mostrar uma lente aqui que eu tenho, que é a 35-80. Aqui em 35 mm você já viu, já te mostrei isso lá na 18-55, que ela tem pouco desfoque, um desfoque bem leve de fundo. Aqui, só para também ter uma ideia, eu estou usando f.4. Agora, se eu coloco aqui em 80 mm, olha só, logicamente 80 mm é mais, né, do que a 50 mm, é 30 mm a mais, né? Então veja aí o desfoque que a 80 mm produz, mesmo sendo uma lente com abertura máxima f.4, que é a lente que eu estou utilizando agora aqui. Então, logicamente, aqui também o fundo ali estaria tá desfocado, um pouco desfocado ou bastante desfocado na tua interpretação aí, até porque esse fundo está em torno de 4 a 5 metros de distância do bonecão. Então fica aí a referência para você. 80 milímetros, você está vendo aí uma 85 milímetros, a própria 18-135 também tem um desfoque bem interessante, a 55-250 tem um desfoque também, por ser foto de uma teleobjetiva, e a 75-300. Por mais que elas tenham f.5.6, deixa eu colocar aqui 5.6, ó, altera muito pouco e você continua ainda tendo um desfoque interessante, mesmo sendo f5.6, mas lembre, f5.6 tem que ser uma teleobjetiva, senão você não vai conseguir o desfoque. Captou? Eram essas informações que você queria saber para fazer o teu desfoque? Então fica aí a referência, meu amigo. Até a próxima.